para a palavra de Deus. Hoje, meus amados irmãos, a proposta dessa mensagem, que mais será para a gente um estudo. Eu quero hoje te levar comigo a fazermos uma avaliação desse livro que nós temos em nossas mãos. A palavra de Deus. Eu já começo a te fazer uma pergunta. Será que essa palavra é digna de confiança? Será que a Bíblia é digna de confiança? Será que você de fato pode acreditar nessa Bíblia? Porque toda a nossa salvação está alicerçada nela. Tudo que eu tenho falado para vocês nas 3 últimas mensagens está pautado e alicerçado nessa palavra. Mas a minha pergunta é: quão digna de fé é esta palavra? Sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra tem sido atacada. Desde o início da história da igreja, a Bíblia, a Escritura Sagrada, tem sido perseguida e atacada. E você, como um bom cristão, precisa de fato hoje saber em que você crê e qual é o valor que essa palavra tem para você. Por isso que eu te convido a hoje poder olhar para essa palavra e responder no seu coração: sim, essa palavra para mim é palavra de Deus. Essa palavra para mim é minha regra de fé e prática. Por mais que num mundo relativizado não existam mais verdades absolutas, essa palavra para mim é a verdade. Eu vou defendê-la e eu vou obedecê-la. Está disposto a olhar para essa palavra hoje? Amém ou não? E sair daqui decidido a tê-la como sendo a tua palavra, a palavra em que você vai meditar, a palavra da qual você não vai abrir mão. Irmãos, como eu disse para vocês, em toda a história da igreja, desde a origem da igreja, a autoridade da palavra de Deus tem sido questionada por conta da sua veracidade, da inerrância e da inspiração. São 3 aspectos que nós veremos hoje. Será que essa palavra de fato é digna da minha confiança com relação à veracidade? Ela de fato é a verdade? Mas em segundo lugar, hoje a proposta é responder: será que essa palavra que nós temos em nossas mãos, ela é digna da nossa confiança com relação à sua inerrância? Ou será que essa palavra contém erros, equívocos? E a terceira proposta hoje é olharmos para essa palavra e sabermos responder e de fato dizer: será que essa palavra é digna de confiança com relação à sua inspiração? 3 aspectos veremos hoje: a veracidade, a inerrância e a inspiração da palavra de Deus. A pós-modernidade, meus amados irmãos, tem rejeitado a Bíblia, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, por olhar para essa palavra e ter nela um caráter exclusivista. Quando a gente diz que esta é a palavra de Deus, quando a gente diz que essa palavra contém a verdade de Deus, quando a gente diz que a Escritura Sagrada é a única palavra digna de confiança, a pós-modernidade rejeita isso. Porque hoje em dia, o que a pós-modernidade nos ensina? Que tudo hoje é relativo. Não existe verdade absoluta. Os absolutos são rejeitados. E quando esse livro se apresenta como sendo a verdade absoluta, é rejeitado. É por isso que hoje em dia as pessoas não dão crédito a essa palavra. Porque a pós-modernidade rejeita a autoridade dessa Bíblia como sendo a verdade absoluta. Mas também ateus perseguiram essa palavra. E o que não dizer do neo-ateísmo, dos ateus modernos, dos ateus dos nossos dias? Eu vou citar alguns nomes aqui. Já ouviram falar em Richard Dawkins? O maior best-seller, o livro mais lido de Richard Dawkins tinha um título: Deus, um delírio.
Já ouviram falar de Christopher Hitchens? Christopher Hitchens, um dos ateus da modernidade, o seu livro, o seu best-seller, tem esse título: Deus não é grande. E eu citaria um terceiro ateu da modernidade, Sam Harris, que escreveu o livro A Morte da Fé. Os ateus modernos se levantam para tentar descredibilizar esse livro. A pós-modernidade rejeita como sendo verdade absoluta, haja vista que a pós-modernidade prega a não existência de absolutos. Mas os ateus que sempre perseguiram a palavra de Deus desde o primórdio, se manifestam nos ateus modernos, escrevendo publicações para quererem rebaixar esse livro, dizer que a nossa fé em Deus é um delírio, dizer que Deus não é grande, ou até propagarem a morte da fé. Mas esse livro, meus amados irmãos, tem sido perseguido, e essa é a pior perseguição que nós poderíamos imaginar. Porque ele é perseguido por filósofos da pós-modernidade, é perseguido por ateus, mas a pior perseguição que esse livro poderia ter é de supostos teólogos que se levantam em um movimento que começou a partir do século XIX, e esse movimento se chama liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico se levanta através de pretensos teólogos que tentam conciliar o relato bíblico à filosofia, que tenta conciliar o relato bíblico à ciência, que tenta fazer com que o relato bíblico se adapte às nossas experiências. Meus amados irmãos, John MacArthur, um dos teólogos mais proeminentes dos nossos dias, pastor da Igreja Batista da Graça nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: eu não devo conformar a Bíblia às minhas experiências, mas eu devo conformar as minhas experiências à Bíblia. Hoje as pessoas estão querendo adaptar, sabe o quê? A Bíblia às suas experiências. Ao invés de adaptar o seu comportamento e moldar o seu modo de viver à luz da palavra de Deus. Essa é a verdade que nós devemos buscar. E o pior, mas o pior, momento de perseguição a essa palavra já vivido é através de pretensos teólogos que se levantam para questionar a veracidade, para questionar a inerrância e para questionar a inspiração da palavra de Deus. Por isso que hoje eu quero convidar vocês a, nesse estudo, a podermos olhar para essa palavra e para fatos, e podemos sair daqui com a nossa fé mais alicerçada e a convicção absoluta de que este livro é a palavra viva, verdadeira de Deus, amém? Isenta de erros e equívocos, amém ou não? Inspirada pelo nosso Deus. Você pode dizer amém ou não? Essa é a nossa fé. E nós vamos hoje descobrir como podemos, de fato, irmãos, fortalecermos mais ainda a nossa fé. Quais são os principais ataques à autoridade, à inerrância, à veracidade e à inspiração da Bíblia que nós vemos sendo aí impulsionado pelo movimento do liberalismo teológico? Primeiro, o relativismo da verdade bíblica. Alguns teólogos têm se levantado para dizer que a Bíblia contém verdades espirituais, mas não deve ser entendida como uma verdade absoluta. Ela até tem algumas verdades boas e espirituais, mas não tenha a Bíblia e a Escritura Sagrada como sendo a tua verdade absoluta. Eu estou falando que tem pastores e teólogos pregando isso. Que nem tudo na Bíblia é digno da nossa confiança. Não podemos ter como verdade a absoluta. Por exemplo, a ressurreição de Cristo
ela é interpretada como um símbolo de esperança. Quando a gente diz que Cristo ressuscitou, não é que ele tenha ressuscitado, isso não é um fato. Isso foi uma construção histórica para que possa encher o nosso coração de esperança. Tem esperança que um dia lá no futuro nós venceremos a morte, mas a ressurreição de Cristo é tida por alguns teólogos do liberalismo teológico como sendo simplesmente uma verdade espiritual e não um fato. Mas se você acha que isso é um absurdo, eu te digo que tem muito hoje teólogo adepto ao liberalismo teológico, negando milagres e eventos sobrenaturais descritos na Bíblia, dizendo que os milagres e os eventos sobrenaturais são na realidade lendas criadas por mentes ainda pré-científicas. A ciência não havia ainda evoluído. Então, calma lá, sabe? Quando a gente vê que o Nilo se tornou em sangue, é uma linguagem figurada, mas é claro que isso foi um fenômeno natural. Algumas algas que se espalharam, e essas algas tinham a coloração vermelha, e essas algas então é o que coloriram o rio Nilo de vermelho. Não foi milagre. Sabe, em virtude dessas algas proliferarem e tirarem a oxigenação da água, fez com que as rãs saltassem para buscar ar do lado de fora. E é por isso que as rãs vieram. E eles tentam buscar uma explicação científica, porque hoje os teólogos do liberalismo teológico, eles não acreditam mais nos milagres. Não acreditam nos eventos sobrenaturais. Mas tem um terceiro aspecto. A redução da inspiração da Bíblia a experiências humanas. Eles dizem que a inspiração bíblica está limitada às experiências espirituais dos autores. São uma questão particular de uma vivência espiritual de cada escritor, de cada um daqueles que redigiram um desses livros. Exemplo, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos que escreveram cartas, eles estavam refletindo somente a nós as suas vivências religiosas e as suas experiências particulares, mas não há inspiração total e plenária da Bíblia, mas sim a manifestação de experiências particulares. Sendo assim, mais uma vez eu te digo, de todos os ataques cruéis que essa Bíblia pudesse receber, como se não bastasse, é claro, da pós-modernidade, como se não bastasse o ataque dos ateus, o pior ataque que essa palavra poderia receber é de, mais uma vez eu digo, pretensos teólogos, pessoas que se levantam para dizer que essa Bíblia e essa palavra não é veraz, não é inerrante e nem tampouco inspirada por Deus. Ela contém a palavra de Deus. Mas quando eu digo que essa palavra contém a palavra de Deus, quem é que tem autoridade de dizer o que é e o que não é? Quem hoje teria autoridade para dizer com plena convicção o que é inspirado ou o que não foi inspirado? E é por isso que a gente hoje vive nessa salada de frutas. E onde a gente, através da internet, se encanta por teólogos dos nossos dias que vomitam e que expressam serem sapientes, sábios, inteligentíssimos, e a gente cai no canto da sereia. E esses teólogos estão dizendo hoje que a Bíblia precisa ser adaptada, que a Bíblia precisa ser reinventada, que a Bíblia precisa ser reinventada, que essa palavra não pode mais ser vista com os mesmos olhos de quando essa palavra foi escrita. Por isso que hoje nós vamos abrir a segunda carta de Pedro. Você está com a sua Bíblia na mão? Quem trouxe Bíblia, diga amém. Está com a sua Bíblia? Está com o seu aplicativo? O que você tem aí na sua mão? Você tem a palavra? E se não tiver, o pessoal da mídia é tão gentil que eles colocam aqui.
Mas eu gostaria que você acompanhasse o desafio dessa noite, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos terminar o capítulo 1 hoje, tá bom? E nós vamos fazer a leitura dos versículos 16 a 21. Só que nós vamos fazer uma leitura aos poucos, versículo por versículo. E como eu disse para vocês, que hoje o que mais tem sido atacado nos nossos dias pelos pretensos teólogos, por essa, falsa teologia, tem sido a veracidade, a inerrância e a inspiração das Escrituras. É justamente sobre isso que Pedro vai nos desafiar hoje. Mas eu quero ver se você está comigo. Quais são os 3 aspectos que nós veremos hoje? Veremos acerca da veracidade, do que mais? Da inerrância e da inspiração dessa Escritura. É sobre isso que Pedro trata nos versículos 16 a 21. Então, o primeiro ponto vai englobar os versículos 16 a 18. E aí o primeiro ponto vai se chamar mais ou menos isso, tá bom? O primeiro ponto trata sobre a veracidade da Bíblia. E eu dou aqui uma frase. Eu estava pensando, e Deus, conversando com Deus, e lendo esse texto, e procurando aqui. Aí eu escrevi uma frase que eu já ouvi várias vezes. É um provérbio aqui de domínio público, que diz que contra fatos não há... Então os versículos 16 a 18 vão dizer sobre a veracidade da Bíblia. Sabe por quê? Porque contra fatos não há argumentos. E eu completo dizendo que o relato bíblico, segundo Pedro, apresenta fatos e não fábulas. Veja o que diz os versículos 16 a 18. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o quê? Fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, louvado e bendito seja o Senhor. Pedro está aqui dizendo, eu não estou passando para vocês fábula, conversinha fiada, eu não estou dizendo para vocês sobre lendas, eu estou dizendo aqui para vocês, escrevendo em nome de Jesus, sobre fatos que eu contemplei e vi com os meus próprios olhos. Eu contemplei a majestade, eu contemplei a Jesus. E no versículo 17 ele diz, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Eu sou testemunha, eu ouvi essa voz vindo dos céus, eu vi, contemplei o Senhor. Não estou falando de conversa fiada, eu sou testemunha ocular. E no 18 ele complementa dizendo, ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Irmãos, Pedro afirma, e afirma com todas as letras, que o testemunho cristão está baseado em fatos históricos, vivenciados por testemunhas oculares. E essa ênfase diferencia o cristianismo das mitologias e lendas. Irmãos, existiu um túmulo de Maomé, e um túmulo que continha os ossos de Maomé. Existia um túmulo de Siddhartha Gautama, Buda, onde continha os ossos de Buda. Os ossos de Gandhi lá estão. Os ossos de qualquer religioso e fundador de qualquer movimento religioso estavam ali como restos mortais de alguém que veio, viveu essa vida e pereceu. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos apresenta um túmulo vazio. Louvado e bendito seja o Senhor. Ele ressuscitou. E isso foi visto e testemunhado por mais de 500 pessoas, sem contar cada um desses apóstolos, que morreram e morreram como mártires. Ninguém morre defendendo uma mentira, mas cada um desses, isso inclui o próprio Pedro,
que foi testemunha ocular do Cristo ressurreto, morreu crucificado e crucificado de cabeça para baixo. Ai, irmãos, isso não é fábula. E talvez você diga, mas que provas nós temos? Eu vou passar para vocês algumas evidências históricas do relato bíblico. Porque, meus amados irmãos, nós trabalhamos, e eu via o arqueólogo Rodrigo Silva, em uma de suas palestras, dizendo o seguinte: um dos grandes argumentos que a gente tem para pegar a palavra por partes e aplicar para o todo, é para o fato que hoje nós trabalhamos com uma ciência chamada estatística. As estatísticas estão aí. E as estatísticas apresentam para nós, por exemplo, que fulano vai vencer as eleições com tanto por cento, e é claro que existe uma margem de erro para cima e para baixo. Mas eles entrevistaram todos os milhões de pessoas. Quando eles dizem, olha, fulano vai ter tanta quantidade de votos, eles entrevistam o todo? Não. Mas as estatísticas sérias nos apresentam uma visão do todo, pegando uma pequena amostra. Então a Bíblia também, amados irmãos, a gente não consegue, eu digo porque paulatinamente, ou periodicamente, ou de tempos em tempos, a Bíblia está sendo confirmada de capa a capa. A cada vez nós estamos vendo descobertas arqueológicas, descobertas científicas, que vêm dar veracidade ao texto bíblico. Agora, quando a gente interpreta, é só algumas coisas que eu vou dizer para vocês. Está preparado para anotar ou não? Eu sei que tem alguns que sempre estão preparados, mas eu não sei se você está. Mas se você não tiver, eu te dou uma dica, depois você vai lá e assiste o culto de novo, assiste a mensagem de novo e vai anotando. Mas eu quero te dizer o seguinte: a arqueologia e a ciência não invalidam a fé, mas frequentemente confirmam a historicidade dos textos bíblicos. Há um arqueólogo famoso chamado William Albright, que diz que a Bíblia é, sem dúvida, o mais confiável de todos os documentos antigos. A Bíblia é, sem dúvida, o mais confiável de todos os documentos antigos. Eu vou dizer para vocês só alguns eventos ou algumas civilizações que foram confirmadas pela arqueologia. Durante muito tempo era motivo de chacota e de zombaria o texto bíblico que nos remetia lá para o Antigo Testamento, mais especificamente em Josué 6, quando nos apresentava uma cidade chamada Jericó, cercada por espessos muros, e que a gente vê no relato bíblico que a cidade de Jericó, ela veio ao chão quando os sacerdotes, com as suas trombetas, rodearam por 7 vezes, tocaram as suas trombetas, e o povo e o exército gritou, e os muros vieram ao chão. Passou durante muito tempo por zombaria. Jericó nunca foi descoberta. Se alguém já teve a bênção de ir até Israel e chegar até as ruínas de Jericó, vão ver exatamente que entre 1952 e 1958, foi contemplado e foi revelado através das descobertas e escavações arqueológicas os tremendos muros da cidade de Jericó. O relato bíblico foi confirmado. Mas eu poderia dizer mais para vocês. Durante muito tempo a história negou o fato de que havia um povo e um império chamado de Hitita. Os hiteus. A Bíblia narrava a história dos hititas, mas todos duvidavam, dizendo que a Bíblia falou de um império inexistente. Sabe o que aconteceu? Em 1906, foi descoberto em escavações na Turquia a capital do império identificado como Império Hitita.
a Bíblia, mais uma vez, chegou na frente de todo mundo. Eu tenho mais. Sabia que durante muito tempo duvidaram da existência de Davi e Salomão? Não existiam vestígios nem resquícios que ligassem Davi e Salomão como sendo reis de Israel. Até que por volta de 1993 foi descoberto pela arqueologia a estela de Tel Dan, que trouxe a inscrição nessas escavações de casa de Davi. Mais uma vez cai por terra a perseguição e a zombaria do relato bíblico. Essas descobertas, meus amados irmãos, mostram que a narrativa bíblica se apoia em fatos históricos. Sendo assim, a Bíblia é confiável. Eu vou só te dar aqui um exemplo. O famoso livro de Mórmon, que se apresenta como sendo o livro mais perfeito da face da terra, e que, segundo os adeptos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dizem que lendo o livro de Mórmon, a gente se aproxima mais de Deus do que lendo qualquer outro livro. Até hoje não foi descoberto nenhum vestígio das civilizações citadas no livro de Mórmon e que viveram aqui no continente americano. Não se achou até hoje nenhum vestígio de nefitas, de leítas, de morones e tantos outros mais. Nunca foi encontrado nenhum vestígio. O livro de Mórmon hoje, para os arqueólogos e para os adeptos da ciência, é motivo de zombaria, porque no livro de Mórmon se cita elefantes vivendo no continente americano, quando os elefantes só chegaram aqui depois, no século XIX, trazidos, é claro, da sua localidade, do seu habitat de origem. A gente vê narrativas no livro de Mórmon que caem por terra. As cidades citadas nunca foram encontradas, mas a Bíblia cada vez mais vai nos revelando que ela diz a verdade. E naquilo que duvidam, a cada passo que a ciência dá, vai se descobrindo que, de fato, a Bíblia tinha razão. Amém ou não? Porque é isto que Pedro falou. Mais uma vez eu leio o versículo 16. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Sabe, eu posso dizer, não somente sobre cidades, sobre povos, que a arqueologia revelou como sendo verdadeiros, mas eu queria te dizer aqui que a Bíblia também passa uma confiabilidade científica. Eu quero aqui frisar que a Bíblia não foi escrita para ser um tratado de ciência. A Bíblia não é um livro que trata de ciência, mas quando a Bíblia fala de ciência, ela não se equivoca, ela não erra, porque a Bíblia traz para nós a veracidade, a verdade revelada por Deus. Eu vou te citar algumas coisas. Veja o que diz em Jó 26:7. Jó 26:7. Sabe o que está escrito em Jó 26:7? O norte estende sobre o vazio, e ele suspende a terra sobre o... Você consegue enxergar a ciência nesse versículo? Durante muito tempo, a mitologia apresentava deuses carregando a terra nas costas. Nós temos inscrições da terra sendo apoiada por o quê? Por pilares. Nós temos durante muito tempo as pessoas imaginando a terra como sendo plana, chata. E a Bíblia aqui primeiro já está nos apresentando que se você pudesse ter o globo terrestre aqui e passar a mão por cima, não tem nada suspendendo a terra. E se passar a mão por baixo, ela também não tem nada a apoiando.
Isso é lei científica, lei da gravidade e do espaço. Já está aqui o escritor de Jó nos revelando ciência pura. Quer mais uma coisa? Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Veja o que diz em Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado. Assentado sobre o que, irmãos? O círculo, o globo da terra. Que terra plana, coisa nenhuma. Que terra chata, coisa nenhuma. O profeta está aqui dizendo, inspirado por Deus, a verdade de que ele é o que está sentado sobre o globo, o círculo da terra. Mas essa daqui eu amo. Lucas 17, 34 a 36. Lucas 17, 34 a 36. Isso porque a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não foi escrita para provar ciência. Mas veja o que diz em Lucas 17, 34 a 36. Naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será levado e o outro será deixado. Está falando da iminência da volta de Cristo. E do quão surpreendente será a volta de Cristo. E o como virá, como a própria Bíblia diz e como o próprio Cristo falou, como um ladrão de noite. Então veja de novo 34, que período do dia? Noite. Naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. Mas no 35 diz o seguinte: 2 mulheres estarão a moer no mesmo lugar. Uma será levada e a outra será deixada. E agora no 36 diz: 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Quando Cristo voltar, vai pegar gente que vai estar trabalhando no campo. E normalmente você trabalha no campo em que período do dia? No dia. Mas no mesmo momento em que o Senhor chegar e arrebatar um que estava trabalhando no campo, diz que outras 2 estarão moendo. Moendo aquilo que foi colhido. Mas diz que no mesmo momento em que Cristo voltar, vai ser noite. E vai ter gente o quê? Dormindo. Eu te pergunto, isso é ou não é ciência pura? O que a gente está vendo aqui? Alguém consegue dizer? Fuso horário. Agora nós estamos aqui à noite. E se Cristo voltasse agora? Os japoneses iam? Os que se salvaram? Amém ou não? E lá no Japão agora é o quê? Que hora que é lá agora, irmão Roger? Eu digo porque o irmão Roger tem um irmão lá, vivendo no Japão. 8 da manhã. Está vendo? E ele vai, louvado seja Deus. Amém por isso. Gente, a Bíblia não é um livro de ciência, mas a Bíblia nos deixa surpresos. Somente por um mover de Deus e por uma revelação de Deus, alguns fatos poderiam ser descritos. Você pode dizer amém ou não? Levítico 12, 3. Essa daqui é tremenda. Eu li uma certa vez um livro e indico para você, A Provisão Divina para a Sua Saúde. Eu não sei quem é o autor, mas esse livro é fantástico. Esse livro dá uma passeada pela Bíblia, falando como a Bíblia, que é um livro que foi escrito para nos conectar com Deus, fala também de saúde. A Bíblia é um livro riquíssimo, que fala de todas as áreas. Mas o que diz em Levítico 12, 3? Vamos ler? Está aqui diante de mim? Levítico 12, 3, Antigo Testamento. Vai aparecer, irmãos. Aí. Vamos ler todo mundo junto? E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Em que dia que deveria ser feita a circuncisão? Por que 8º dia? Por que 8º dia? Eu vou ler para você um artigo
da Organização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Está pronto para ouvir? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria das cirurgias eletivas em recém-nascidos pode e deve ser realizada após o 7º dia de vida. Quando? 2 pontos. A função renal está mais estabelecida. 2. A coagulação sanguínea está mais estável. E 3. O risco de hemorragia diminui. Por que Deus não mandou circuncidar um menino no primeiro dia? Nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Talvez alguém esteja perguntando, o que é circuncidar, pastor? Talvez a sua dúvida seja essa. Hoje em dia é tranquilo, tá? O menino faz uma operação chamada de fimose, quando tira o excesso da pele. Era um pacto entre os hebreus. O menino era circuncidado no 8º dia. O Senhor provê exatamente o necessário. É no ponto X, ok, certo, para que pudessem estar livres de hemorragia e de qualquer outra coisa. Sabe por que Deus dizia que quando a mulher estava passando pelo seu ciclo menstrual, a gente deveria evitar nos assentarmos aonde elas se assentavam? Naquela época não tínhamos os absorventes com a qualidade dos nossos dias. E você sabe o que é que mais carrega nele contágio? Sangue. O Senhor estava preservando a saúde das pessoas. Sabe que na Idade Média, a Europa quase foi dizimada por conta de contágios de pessoas que não tinham higiene e que faziam e depositavam seus excrementos à luz do dia e nas ruas. E a Bíblia fala lá em Deuteronômio que uma das ferramentas que a gente levava para a guerra era uma pá. Porque com essa pá a gente cavava um buraquinho e a gente depositava ali aquilo que saiu da gente. E depois a gente cobria com a pazinha e continuava a nossa trajetória. Sabe o que é isso? É higiene sanitária. Quem é do Nordeste aqui? Quem é do Nordeste? Cadê os nordestinos? Fugiram? Lembra daquele buracão que você tinha lá no fundo do quintal? Eu me lembro na minha primeira viagem missionária que eu fiz lá para Nicarágua, fui para uma cidade, mas uma cidade paupérrima. Cheguei lá procurando o banheiro, cadê o banheiro? Você passa ali aquelas folhas, aí você vai ver lá, tem um engradado ali. Aí eu entrei no engradado e vi ali que tinha um caibro batido e um buraco ali. Falei, para que serve esse caibro? Irmãos, que bênção. O caibro era para a gente apoiar o cotovelo. E aí o negócio saía e você só ouvia. Zzz. Primeiro ele ia, fazia ploft, e aí, zzz, né? E assim, gente, a Bíblia já ensinava a gente a ter higiene. A Bíblia já falava, se você tocou num morto, você vai ficar em quarentena. Você não vai se relacionar com outros. Irmãos, a Bíblia não é um livro de ciência, mas quando ela fala de ciência, ela mostra para nós a veracidade dos fatos. Você pode dizer amém ou não? Esse livro é palavra de Deus. É palavra de Deus e eu creio na veracidade desses relatos. A Bíblia, diz Henry Morris, nunca contém ciência falsa. A Bíblia nunca contém ciência falsa, mas ela simplesmente contém ciência que ainda não foi descoberta. Entende? Aquilo que a gente acha, está equivocado, é porque ainda não foi descoberto. Porque na hora que descobrir, a Bíblia joga por terra todos esses que querem se levantar para destruir esse livro. A Bíblia é a verdade de Deus. Amém ou não? Verdade. Por isso que no primeiro ponto a gente está tratando disso, da veracidade da Bíblia.
contra fatos não há o quê? Argumentos. E a Bíblia trata de fatos e não de fábulas. Eu poderia falar tanta coisa, mas eu vou falar só mais uma. Eu gostei de quando eu vi uma palestra do arqueólogo que disse o seguinte: pega o livro do Dawkins, Deus um Delírio, e dá para o pessoal lá de uma penitenciária para ler. Dá qualquer livro. Fala o livro aqui, um livro de literatura brasileira, que você gosta, que você leu, quem sabe, na tua época de escola. Quem lembra de um livro aqui? Machado de Assis? Qual de Machado de Assis? Hã? Opa, Dom Casmurro? É isso aí. Vamos pegar, dá o Dom Casmurro lá para o pessoal ler na penitenciária. Qual o efeito que vai ter? Dá uma Bíblia. Dá uma Bíblia e vê o efeito que isso vai ter na vida daquelas pessoas. A transformação na vida das pessoas. Eu não sei quantos já ouviram falar de Nick Cruz. Quem ouviu falar de Nick Cruz? A história de Nick Cruz é linda. Ele tem um livro escrito, Entre a Cruz e o Punhal. A história de Nick Cruz, que era líder de uma gangue de Nova York e que se converteu após encontrar um evangelista que lhe deu uma Bíblia, fez com que Nick Cruz se convertesse e se tornasse um dos maiores evangelistas. Eu nunca me esqueço, amados irmãos, de uma pessoa que presa estava ali usando folhas da Bíblia para poder enrolar o seu cigarrinho de maconha. E um certo dia ele foi enrolar o cigarrinho de maconha na página de João 3,16. E ele resolveu ler João 3,16 antes de fumar o seu baseado. E ele resolveu conhecer esse Deus que havia enviado o seu Filho. A Bíblia é um livro que transforma a vida das pessoas. Amém ou não? Você foi transformado por ela? Amém. Fiquei aqui felicíssimo, hein, Douglas? Eu vi que chegou aqui o Mateusão com um prêmio. Isso. E aí, ganhou esse prêmio de quê? Eu decorei o Salmo 1 inteirinho. Quem foi que deu o prêmio para o Mateus? Daniel. Aí ele veio aqui. Quero ouvir. Fala aí, Salmo 1 para mim. Ele recitou o Salmo 1 inteiro. Sabe o que essa palavra vai fazer na vida do Mateus? Vai transformar a vida dele. Amém ou não? Louvado e bendito seja o Senhor. Pode levantar ateu, pode levantar teólogo relativista, mas ninguém tira a verdade desse livro. Amém ou não? É a verdade absoluta de Deus. Creia nisso, meu amado. Alimente-se dessa verdade. Quanto tempo você tem dedicado? Quer transformação para a tua vida? Lendo o quê? Está perdendo teu tempo com o quê? Essa Bíblia é a verdade absoluta de Deus. E louvado e bendito seja Ele. Segundo ponto, versículo 19. Amém? Você está comigo ou não? Ninguém assustou não, né? Isso, amém. Alguém estava dormindo? Acordou? Não, amém. Isso. O segundo ponto. O primeiro eu falei sobre o quê? Vamos ver se vocês estão comigo. Veracidade. Boa, Gustavo. Gostei, hein? Gustavo, parabéns. Amém? Dá boa notícia para todo mundo aí. Fica de pé. Do que aconteceu ontem. Fala do que aconteceu ontem. Amém! Oh! Casou no civil, amém? Sábado eu vou lá abençoar, botar a mão na cabeça de vocês. Sim. Peraí, vem cá. O pessoal de casa precisa ouvir. Tá chegando. Aí. Boa noite, meus amados. Câmera nele. A paz. Uma notícia boa.
Era algo que eu gostaria muito desde o início, mas não era possível. Mas hoje se tornou possível. Eu vou conseguir abrir o meu casamento para todos os irmãos, Oh! tá? Então, Onde é a boca livre? Avisa aí. eu vou mandar o endereço certinho no grupo da igreja, tá bom? É às 17 horas, no próximo dia 2. É aqui no Sítio do Miro, é 8 minutos, é bem fácil o acesso. O principal presente é ter vocês lá, tá bom? Amém. Nós vamos cantar louvores, vai ser algo bem especial. Conto com vocês, tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus, tá vendo? Aí uma vida que está sendo transformada dia a dia através de quê? A palavra. Amém ou não? O que eu tratei nos primeiros versículos, 16, 17, 18? A veracidade. Contra fatos não há? Eu dei um montão de fatos para vocês, tá bom? Agora no versículo 19, a gente vai tratar sobre a inerrância. O que é inerrância? Será que a Bíblia tem erros, equívocos? Não, a gente já viu que ela conta vários fatos e fatos verídicos. Mas será que pode passar alguma coisa batida, alguns erros? E aí a inerrância, eu complemento esse segundo ponto dizendo que o cumprimento das profecias é o que autentica o relato bíblico. A gente vai ver que a Bíblia não erra quando a gente pega as profecias. Sabe, gente, hoje se Deus fosse tratar com ferro e fogo como era no passado, tinha tanto profeta dessas igrejas de hoje em dia morrendo fulminado, porque a Bíblia dizia que se você falar em nome do Senhor e aquilo não se cumprir, já era. Agora dá uma olhadinha, o que o versículo 19 da 2 de Pedro capítulo 1 diz: e temos muito firme a palavra de quem? A palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Irmãos, eu poderia passar para vocês uma relação extensa de profecias cumpridas, mas eu vou só citar, e não vou ler todos os textos, mas se você quiser anotar, está aqui. Em Ezequiel 26, 3 a 14, nós temos o profeta Ezequiel falando acerca da queda da cidade de Tiro. A gente tem a descrição dos detalhes de como seria a queda da cidade. E o cumprimento da profecia de Ezequiel, que está lá em 26, 3 a 14, se deu em 332 a.C., quando Alexandre o Grande destruiu a cidade de Tiro, exatamente como Ezequiel previu, incluindo o uso dos escombros da cidade antiga como aterro para construir uma passagem no mar. Riqueza de detalhes, tudo que Ezequiel disse se cumpriu através de Alexandre o Grande. A destruição de Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, 1 e 2, disse: não ficará pedra sobre pedra. Jesus profetizou sobre a cidade de Jerusalém, que pelo fato deles não terem recebido o Messias, não ficaria pedra sobre pedra. O cumprimento se deu no ano 70 da era cristã, quando o exército romano, sob o comando do general Tito, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, não deixando pedra sobre pedra, como Jesus havia profetizado. Quando Jesus contempla aquele templo e diz: essa gloriosa construção será colocada abaixo, todos duvidaram. Mas bastou um imperador dar a ordem e o general Tito destruiu o templo de Jerusalém. Em Miqueias 5:2, nos dá uma descrição do nascimento de Jesus Cristo, que Jesus nasceria em Belém Efrata. E exatamente como predito e previsto
pelo profeta Miqueias, no capítulo 5:2, nós não temos dúvidas, porque quando abrimos o Evangelho de Mateus no capítulo 2, vemos que embora os pais de Jesus, José e Maria, vivessem em Nazaré, veio um recenseamento que os obrigou a saírem de Nazaré e irem até Belém. E a profecia se cumpre, letra por letra. A traição de Jesus por 30 moedas de prata. Zacarias já havia descrito no capítulo 11, nos versículos 12 e 13. E o cumprimento se deu quando a gente leu o relato de Mateus 26. A traição de Judas com exatas 30 moedas de prata. A crucificação de Jesus, o seu martírio, o seu sofrimento, descrito por Isaías no capítulo 53, onde ele teria as suas mãos traspassadas, mais ainda no Salmo 22, nós temos descrito o sofrimento de Jesus que se cumpre, e todos nós sabemos, lemos o relato de João, o relato de Mateus, onde nós vemos Cristo morrendo crucificado, e a profecia havia sido dada quando ainda nem sequer a crucificação era uma pena de morte, a qual os judeus fossem mortos. Então você vê a riqueza de detalhes da profecia e o que dizer do retorno dos judeus à sua terra depois da dispersão. Quando lemos Isaías 66, 8 e quando lemos Ezequiel 37, 21 e 22, os profetas unânimes dizem que o povo de Israel um dia retornaria novamente à sua terra. E em 1948, o Estado de Israel foi proclamado. E os judeus vieram, como a profecia dizia, nos seus aviões, em asas, retornando para a sua terra natal. Oh, meus amados irmãos, o cumprimento das profecias mostram a precisão, a fidelidade e a inerrância da palavra de Deus. Deus é soberano sobre toda a história e Deus cumpre as suas promessas, e cada uma delas no seu tempo certo. Amém ou não? Irmãos, nós já vimos que por mais que a Bíblia seja atacada, ela é o livro mais vendido, o livro mais lido. Mas por mais lido e vendido, ele também é o mais atacado. Podem ateus se levantarem, podem os filósofos da pós-modernidade se levantarem, e podem esses teólogos dessa teologia liberal se levantarem. Mas Pedro está aqui dizendo, meu amado, continue crendo nessa Bíblia, porque em primeiro lugar, ela é veraz, ela é verdade de Deus, amém? Porque ela nos fala de fatos, e contra fatos não há argumentos. Mas creia também, essa Bíblia é inerrante, ela não tem erros, ela não tem equívocos, porque o cumprimento das profecias prova para nós a inerrância do relato bíblico. Em terceiro e em último lugar, eu vou falar sobre a inspiração. A inspiração, porque Pedro exalta a inspiração divina das Escrituras. Irmãos, a inspiração bíblica significa que Deus guiou os escritores humanos, através do Espírito Santo, a registrar a sua vontade, garantindo que o conteúdo das Escrituras fosse verdadeiro e fiel. É incrível quando a gente observa que esse livro, que contém, alguém sabe quantos livros? 66. Foi escrito por cerca de quantos autores? 40. No intervalo de quantos anos? 1500 anos. Nós temos aqui reis que escreveram. Nós temos o homem mais sábio, Salomão, escrevendo parte desse livro. Mas nós temos um pescador, indouto, sem letras, como Pedro. Nós temos aqui boiadeiro, como Amós. Nós temos alguém da realeza, como Davi. E por que não dizer Moisés? Alguém aplicado na ciência,
Porque no livro de Atos diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Nós temos aqui diversos homens em diversos locais, com diversos níveis intelectuais, escrevendo uma história que, quando abrimos e lemos hoje, livros escritos no intervalo de 1.500 anos, por homens que jamais conversaram entre si, nós vemos um relato coeso de Gênesis a Apocalipse, apresentando a história da redenção do ser humano, apresentando para nós a forma como nós podemos nos reconectar com Deus. Irmãos, esse livro é impressionante e jamais poderia ser escrito por uma mente ou por uma intelectualidade humana se não fosse dirigido e supervisionado pelo Espírito Santo de Deus, em uma obra miraculosa, onde cada autor escreveu do jeito que eles gostavam de escrever, com as suas particularidades, com as suas palavras convenientes e também inerentes à localidade onde eles viviam. É como se com o seu próprio sotaque e com as suas próprias expressões, eles escrevessem essa história, que todas juntadas em um único livro, passa coesão, passa para nós algo, irmãos, não contraditório, mas toda a história se afunilando em um único ser, Deus e Jesus Cristo, o seu Filho. Ai, irmãos, é isso que Pedro trata nos versículos 20 e 21, e nós encerraremos. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, e falaram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração divina das Escrituras é uma doutrina central na fé cristã. E nós, como bons batistas que somos, cremos na inspiração verbal e plenária. Nós cremos que cada palavra foi inspirada por Deus. Mas não somente cada palavra, toda a palavra foi inspirada por Deus. É inspiração verbal, plenária, onde as Escrituras são completas e confiáveis, tanto em doutrina quanto em ética. John Stott diz acerca da Bíblia, que a Bíblia é a voz de Deus, escrita para que o seu povo a ouça, e a ouça por todas as gerações. Reconhecer a Bíblia, irmãos, como inspirada por Deus, implica em uma atitude de reverência à sua leitura e à sua prática. Esse é o livro inspirado de Deus. É a palavra de Deus para nós. Tenha reverência. Se aplique a esse livro. Segunda de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Entregue um livro desse nas mãos de alguém e ele será transformado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Errais, disse Jesus, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder que há nela. Vais continuar errando?
Essa é a palavra de Deus verdadeira, amém ou não? Essa é a palavra de Deus inerrante, amém ou não? E essa é a palavra inspirada por Deus. E eu posso ouvir um amém? Essa é a palavra de Deus. Ah, irmãos, a Bíblia é o padrão supremo para a fé e prática. Não apenas contém as palavras de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Eu concluo dizendo que os ataques do liberalismo teológico tentam minar a confiança na Bíblia como palavra de Deus. No entanto, meus amados irmãos, a defesa da inspiração total e plenária das Escrituras se fundamenta na própria natureza divina da Bíblia. Hoje nós cantamos, abrimos o culto cantando Castelo Forte ao nosso Deus. Letra escrita por Martinho Lutero. E Lutero tem uma frase marcante acerca da Bíblia. Lutero disse: a Bíblia é viva, ela fala comigo, ela tem pés, ela corre atrás de mim, ela tem mãos, porque ela me agarra. Essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus, essa é a Escritura sagrada que pode nos conduzir ao caminho que Deus trilhou para que nós vivêssemos. A Bíblia é confiável. E eu encerro com as palavras de Jesus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ame esse livro. Alimente-se desse livro. Obedeça esse livro. E que Deus te abençoe. Fecha teus olhos. Oh, amados irmãos,